Finalmente foi divulgado o relatório final das Forças Armadas sobre o nosso processo eleitoral. E aí, Ed? É tudo aquilo que você esperava? Sinceramente, não. Mas ao mesmo tempo, não é o que ninguém esperava. Porque só quem teve acesso a esse documento, pessoal, foram as pessoas envolvidas em sua elaboração e pouquíssimos indivíduos da cúpula do governo. Então surpreendeu praticamente todo mundo. Existem aspectos técnicos e existem aspectos práticos que precisam ser discutidos, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, tá? Depois, rapidinho, a gente vai conversar a respeito do Centrão e algumas movimentações que estão acontecendo por aí nas redes sociais, entre os parlamentares, e eu acho que é importante que vocês estejam cientes disso. E lá para o final, vou deixar vocês com o primeiro discurso do meu amigo Gustavo Gayer, e que orgulho na Câmara dos Deputados. Nem assumiu a cadeira ainda, mas já mostrou a que veio. É desse tipo de parlamentar que a gente precisa, gente. Olha, por favor, peço encarecidamente para que vocês assistam a isso, tá? Vamos lá, vamos falar do relatório. Primeira constatação. O documento diz aquilo que todos nós já sabíamos há muito tempo. Aquilo que o presidente afirma há sei lá quantos milhões de anos. Não tem transparência. Não tem como você comprovar factualmente a fraude, porque você não tem acesso à área justamente que possibilitaria que você, tirasse uma fotografia daquilo ali. É como se, sei lá, a esposa está desconfiada que o marido está traindo ela, né? E ela vai lá e pede acesso ao WhatsApp do cara. Maridão, me empresta aí teu telefone para dar uma olhada no teu WhatsApp, porque eu tô desconfiado que você tá me traindo. Aí o cara, não, amor, você tem que confiar em mim, tá tudo certo, eu não tô te traindo não. Aí a mulher vai lá e fala, tá bom então. É tipo isso. Entendeu? E o mais curioso aqui, um fato bastante interessante é o seguinte: as Forças Armadas, através desse relatório, disseram justamente aquilo que todas as pessoas que têm sido censuradas já tinham falado, só com uma linguagem técnica e objetiva. O Nicolas foi censurado por causa disso. O Gustavo Gayer foi censurado por causa disso. O professor Marco Sintra foi censurado por causa disso. O deputado federal José Medeiros, a deputada federal Carla Zambelli, eles foram censurados por causa disso. Disseram a mesma coisa que as Forças Armadas disseram. Então, num país normal, ou eles seriam descensurados agora, porque existe um documento das Forças Armadas atestando tudo aquilo que eles falaram antes, ou então o Alexandre de Moraes tem que censurar também o Ministério da Defesa. Mas a gente não vive num país normal e a gente está ciente disso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Ministério da Defesa, quando foi dado, é até difícil usar esse termo, acesso a eles para analisarem o código-fonte, simplesmente colocaram os técnicos das Forças Armadas em uma sala no TSE e deram a eles papel e caneta. 17 milhões de linhas a serem analisadas, e os técnicos das Forças Armadas tinham papel e uma caneta dentro de uma sala no TSE. Isso aí, definitivamente, pelo menos no meu dicionário, não é transparência. Tá? De acordo também com o relatório, existe, e isso os militares foram categóricos, tá? Existe uma conexão externa. Existe sim a possibilidade de uma influência de um agente externo no processo. Como provar que esta influência foi concretizada e que, através dessa influência, o resultado das eleições foi maculado? Não tem como, porque o marido não dá acesso ao WhatsApp para a esposa. Agora, onde reside a minha frustração? Eu li o relatório assim que foi divulgado, Sim, eu sou prático, eu pratico a leitura dinâmica, tá? Li rápido mesmo. E a minha frustração é a seguinte: eu ia lendo, ia vendo tudo aquilo e pensando, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tudo que a gente precisava, porque é uma comprovação científica daquilo que a gente vem afirmando há tanto tempo. Não tem como você provar uma fraude porque você não tem acesso ao código-fonte. Só que aí você fica esperando aquele momento do relatório em que as Forças Armadas vão dar um ultimato. E vão dizer, olha só, não tem como você afirmar categoricamente que as eleições foram limpas, então eu quero acesso ao código-fonte e aí sim a gente vai poder
cravar aqui, ó, as eleições foram limpas, o Lula venceu, e ele pode ser diplomado, ele pode ser empossado e vida que segue. Né? Segue o baile. Só que no final, o general Paulo Sérgio diz o seguinte: nós solicitamos acesso ao código-fonte. E existe uma diferença gramatical entre pedir e solicitar. Quando você diz pedir, você dá à outra pessoa, né, ao interlocutor, a possibilidade da negativa. Ô, TSE, por favor, eu estou pedindo aqui para você acesso ao código-fonte. E isso é o que foi feito lá atrás. Quando o militar diz eu solicito, é o seguinte: você vai me dar. Só que o tempo urge, pessoal. E não existe um prazo nesse relatório. Eu vi algumas pessoas dizendo 10 dias, mas isso não está escrito no relatório. A não ser que eu tenha perdido aí uma linha. E eu li e reli de cabo a rabo 3 vezes. Tá? Se você dá ao TSE um prazo, aí sim. Você tem aí, sei lá, 5 dias para dar acesso à nossa equipe técnica para o código-fonte, para a gente poder analisar se essa conexão externa foi usada, por quem foi usada e se maculou ou não o processo eleitoral. Você solicitar sem dar prazo, fica subentendido que você eventualmente vai receber esse acesso, mas não sabe quando. E como eu disse aqui, o tempo urge, porque daqui a poucos dias um ladrão vai ser diplomado através de uma eleição sob suspeita. E depois que o cara é diplomado, tudo bem, ainda existe um prazo que você pode recorrer, a diplomação pode sim ser revogada, mas a narrativa de golpe fica muito mais forte, por mais que você tenha provas de que houve um crime eleitoral. Então, o ideal é que isso acontecesse o quanto antes, principalmente antes dele tomar posse. O simbolismo dele receber uma faixa presidencial. Ontem, pessoal, a gente viu um vídeo, né, não sei se vocês viram, não vou reproduzir aqui porque eu não tive estômago para assistir até o final e não vou fazer isso com vocês. Do Lula chegando ao STF e sendo recebido com sorrisos e afagos por Carmen Lúcia, por Gilmar Mendes, por Alexandre de Moraes. Né, o Cássio Nunes e o André Mendonça ficaram ali mais no fundo, deram um sorrisozinho, mas faz parte do protocolo, não tem como. Né? Mas a Carmen Lúcia, por exemplo, o sorriso dela estava quase mordendo as orelhas. Aquela pessoa que permitiu a censura por um certo período, esse período já passou e a censura segue comendo solta. Né? E aquela cena, para mim, foi uma facada no peito. Né? Aí logo depois surgiu uma foto deles sentados à mesa, o Lula ao lado do Gilmar Mendes. Aí o que acontece poucos minutos, literalmente, depois? O próprio Gilmar Mendes, que estava sentado ao lado do Lula, libera 5 milhões de reais que estavam bloqueados pela Lava Jato e que seriam da Dona Marisa, provavelmente por venda de Avon. E aí você vê que isso é um escárnio com as pessoas. Se aquilo ali se concretiza, se o Lula sobe a rampa do Planalto e coloca a faixa, por mais que depois você esfregue na cara de todo mundo a prova de uma fraude eleitoral, isso complica demais a reversão do processo. Então a minha frustração naquele momento, e eu deixei isso muito claro nas minhas redes sociais, é porque não existe a exigência por parte das Forças Armadas que o TSE tome uma providência. Porque não tem mais jeito, pessoal. É um beco sem saída, desde que você dê um prazo. Se você vai lá, se o TSE vai lá e libera o acesso ao código-fonte, as pessoas dizem, não, eles já alteraram o código-fonte, já deletaram. Gente, tem um log. Se você vai lá, abre o código-fonte, a famosa, né, infame caixa preta, e tem a prova de que houve essa interferência, esse canal externo foi utilizado, né, foi trafegado, é uma prova. Se você tem lá, claro que foi tudo deletado, né, é prova do mesmo jeito. E se os logs dessas mudanças foram apagados, é prova do mesmo jeito. Então, para que isso se concretize, é necessário um prazo. Porque senão eles vão empurrar com a barriga. O cachaceiro vai ser diplomado. O cachaceiro vai subir a rampa do Planalto. O cachaceiro vai receber a faixa.
o mundo inteiro vai mostrar as imagens do Lula subindo a rampa do Planalto depois sendo enfaixado. E se chegar a esse ponto, é muito mais difícil de você reverter a situação. Repito, independente de você ter todo um arcabouço de provas para mostrar que realmente o pleito foi maculado. Tá? A minha frustração foi ler o relatório inteiro, ver tudo aquilo, né, confrontar aquilo com o que a gente já tinha visto no relatório do argentino, né, que é um outro tipo de base probatória, e no final não tem um prazo. E aí a gente sabe o que é que vai acontecer. O TSE já tinha assinado, né, o próprio Lewandowski já tinha dito isso, que não tem nada, o relatório não vai ter nada, senão o Bolsonaro teria feito um espetáculo, teria chamado a imprensa e tal. E então não querem nem saber. O próprio TSE depois publicou uma nota dizendo que não foi comprovada a fraude. Realmente não foi comprovada a fraude porque a esposa não tem acesso ao WhatsApp do marido. Agora, gente, eu não sei. As pessoas falam, e aí, continua na rua? Continua na rua, não tem o que fazer, os caminhoneiros estão chegando em Brasília. Tem que continuar na rua. O povo brasileiro ele não pode ser refém nem da vontade de políticos, nem da vontade de influenciadores, ou de ninguém. Cada um tem que fazer o que der na veneta. Se você quer ir às ruas, você vai às ruas. Se você quer ir para frente do quartel, você vai para frente do quartel. Se você quer ir para praia, você vai para praia. Se você quer ir para o jogo do Flamengo, do Corinthians, você vai para o jogo do Flamengo, você vai para o jogo do Corinthians. Se você quer assistir a Copa do Mundo, você assiste a Copa do Mundo. Se você, ao invés de assistir o jogo do Brasil, prefere ir para frente do quartel, você vai para frente do quartel. E é assim que o povo tem que se acostumar a fazer as coisas que ele quiser. Essa é a grande verdade. O presidente hoje só tem o povo. E já que a gente está falando sobre isso, vamos adentrar aqui no tema do Centrão, rapidinho, tá, pessoal? É o seguinte, o Centrão tá com 1 milhão de pulgas atrás da orelha, porque se for anulado o processo eleitoral, e deixo bem claro, eu até discordo disso, eu acho que anulação deveria ser pontual. Se houve fraude na eleição presidencial, você refaz a eleição presidencial. Se houve análise no estado tal, para senador tal, como tudo indica que aconteceu em 2 estados, no Amazonas e na Bahia, você refaz essas eleições. Eu acho meio inviável você refazer, por exemplo, todas as eleições em todos os estados para deputado federal e deputado estadual. Eu acho. Mas existe essa possibilidade disso acontecer, né, de abarcar tudo. E o Centrão não quer isso. Para que vocês entendam, o dinheiro do fundão do PL, por exemplo, estou nem fazendo nenhuma acusação ao Valdemar, não, estou só expondo um fato aqui para vocês. Só para dar um exemplo, o dinheiro do fundão está garantido para o PL. O dinheiro é da legenda. Mesmo que no dia 1º de janeiro de 2023, todo mundo que foi eleito sob a legenda do PL deixe o partido, abandone o partido, o dinheiro do fundão continua sendo do PL. Agora, se você refaz as eleições, você corre o risco de eleger menos parlamentares e receber menos dinheiro do fundão. E esse pensamento permeia todo mundo do Centrão. E quando eu digo todo mundo do Centrão, não estou dizendo os parlamentares de fato conservadores bolsonaristas que precisam de uma legenda para concorrer. Eu estou dizendo as pessoas que são realmente do Centrão, né, que sempre estiveram lá e que sempre estarão. Então existe uma resistência muito grande por parte do Centrão em relação a essa comprovação de fraude, porque eles não querem que haja uma nova eleição. Estão olhando só para o próprio umbigo. E tem muita gente aí nas redes sociais, né, influenciadores e tal, que estão nessa. Por quê? Porque defendem interesses próprios, interesses do Centrão, bem maquiadinho, né? Bem maquiadinho mesmo. Aí você vai lá, é simples de você descobrir quem é que está nessa barca. Pesquisem as redes sociais de quem vocês quiserem pesquisar e vejam quem já estava defendendo analisar a transição, quem já estava defendendo oposição forte, quem não estava encorajando manifestação popular, quem não fala uma vírgula a respeito do STF. Aí vocês vão descobrir quem de fato está com o presidente ou quem virou as costas para ele assim que saiu o resultado do segundo turno divulgado pelo TSE, resultado esse que o Centrão adorou. Façam essa análise, cada um de vocês, e descubram quem está e quem não está do lado do presidente. Eu não vou falar o nome de ninguém. A análise é individual. Cheguem às suas próprias conclusões. Tá? É só isso que eu vou dizer.
E por fim, pessoal, vou deixar vocês aqui com esse discurso emocionante para mim, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é meu amigo pessoal, e eu vi o crescimento desse cara. Quando eu conheci o Gaia, ele tinha o quê? Uns 30 mil inscritos no YouTube. E hoje o cara é um deputado federal com 200 mil votos, né, eleito. Se não me engano, o segundo deputado federal mais bem votado do estado de Goiás. Tá? E é esse tipo de parlamentar que a gente precisa. Esse cara é o deputado federal do Bolsonaro. Independente da legenda, independente de ser do PL. Qualquer legenda que o Gustavo, obviamente não de esquerda, né, que o Gustavo Gaia tivesse ali representando, ele continuaria sendo um deputado federal conservador, fiel, não só aos nossos preceitos conservadores, mas também ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, por favor, assistam a esse discurso e vejam o perfil de deputado, de senador que nós precisamos para realmente mudar esse país e ajudar, né, o presidente Jair Bolsonaro nessa missão tão difícil. Não desistam, não desistam. Eu não sou padeiro, eu não vendo sonho. Tudo que eu falo aqui para vocês é exatamente a mesma coisa que eu falo, por exemplo, para os meus familiares. Eu só defendo as ideias nas quais eu acredito. É isso. Eu sou assim, eu sou transparente, sempre fui e sempre serei, tá? Forte abraço, a gente se vê por aí. Isso aqui não é mais uma democracia. Nós não estamos apenas falando da nossa liberdade de expressão. Eu vejo muitos deputados falando, nós somos deputados, nós somos a última barreira para que essa ditadura não acabe totalmente com a sociedade brasileira. E essas pessoas que estão nas ruas hoje, eles não estão lá porque querem que derrubar, não, eles estão com medo. Eles estão com medo do que está vindo por aí. E nós não podemos falar nada com eles. Nós, eleitos por eles, não podemos pegar as nossas redes sociais e dar uma palavra de acalento, de carinho, de proteção, porque nós sabemos que se nós fizermos isso, não vai ter nenhum deputado da direita sobrando, não vai ter ninguém mais para defendê-los. Então nós estamos numa situação tão delicada, apanhando de todos os lados. Nós já apanhamos da imprensa, nós já apanhamos da esquerda, e agora estamos apanhando até daqueles que nos elegeram, porque nós não podemos defendê-los agora. A fraqueza gera violência, e eu vejo o Congresso ao longo desses últimos anos se tornando cada vez mais fraco. Isso fez esse monstro se tornar o tamanho que ele tem hoje. Na minha opinião, e aqui vai uma opinião de alguém que não é deputado, eu sou um cidadão que está vendo de fora. Na minha opinião, nós tínhamos que agir com uma força maior, travar todas as pautas se preciso for. Nada mais passa aqui nem no Senado. Se nós começarmos a trabalhar nesse sentido de vamos dialogar, eles estão cortando as nossas palavras. Nós não podemos defender os nossos eleitores. Ou nós travamos tudo e agimos com força que devia ter sido feito quando Daniel Silveira foi preso, ou não vai sobrar nada. Nós seremos apenas deputados decorativos. Obrigado. Valeu.